Nada está tão ruim ao ponto de não poder piorar ainda mais. Como se não bastasse o claro posicionamento do governo Lula desde o início do atual conflito no Oriente Médio, sempre tecendo duras críticas a Israel enquanto passa pano para as ações dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah, agora a justiça brasileira dá sinais de que escolheu um lado também. O que aconteceu nesse último final de semana é a prova de que, independentemente de quem está certo ou errado nesse conflito, as instituições brasileiras têm se posicionado de forma favorável a grupos internacionalmente reconhecidos como terroristas. Yuval Wagdani, um soldado israelense que chegou ao Brasil em dezembro para um curto período de férias, precisou fugir do país nesse último final de semana porque passou a ser investigado pela Polícia Federal por ordem de uma juíza federal e corria o risco até de ser preso preventivamente se o pedido tivesse sido deferido a tempo pela Justiça. Qual é o motivo para a investigação? Supostos crimes de guerra cometidos pelo soldado por participar de ações de Israel na faixa de Gaza. A decisão judicial, no entanto, desconsidera completamente o fato de que Yuval Wagdani foi uma das vítimas do ataque terrorista feito pelo Hamas em um festival que estava sendo realizado em Israel no dia 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas. Wagdani sobreviveu porque conseguiu fugir enquanto se esquivava dos tiros disparados pelos terroristas do Hamas. Só que esse ainda não é o pior ponto dessa história. Mesmo que você considere completamente errada a atuação de Israel na faixa de Gaza e que você acredite que o soldado deveria receber alguma punição, é preciso levar em conta de onde partiu o pedido para que ele fosse investigado. A ordem de investigação assinada pela juíza ainda no dia 30 de dezembro, segunda-feira da semana passada, atendeu a uma denúncia apresentada pela Hind Rajab Foundation, uma organização sediada na Bélgica. Quem é o presidente dessa fundação? Diab Abu Jajah, ex-integrante do grupo terrorista Hezbollah. Ele já declarou publicamente que nega a existência do Holocausto e ainda exaltou ações do grupo terrorista Hamas, inclusive o massacre do dia 7 de outubro de 2023. Outra liderança da Hind Rajab Foundation é Karim Hassoun, que defende abertamente os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, rejeita a existência de Israel e exaltou o massacre praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro como apenas um retorno dos palestinos às suas propriedades. E aqui vale um parêntese para fazer um esclarecimento. Concorde você ou não com a atuação de Israel hoje, é fato que ao longo dos últimos 80 anos, 5 propostas de divisão de território entre israelenses e palestinos já foram feitas e intermediadas por países ou entidades estrangeiras, inclusive a própria ONU. Propostas que incluíam divisão em áreas equivalentes entre os povos. As 5 foram aceitas pelos representantes de Israel, mas recusadas pelos representantes dos palestinos. As divergências se intensificaram ainda mais com o Hamas tomando poder em Gaza. O grupo terrorista simplesmente não aceita a existência do Estado de Israel e do povo judeu. Isso está, inclusive, no estatuto de fundação do grupo. Ou seja, é o Hamas que não aceita conviver pacificamente. O Hamas não vai parar de atacar enquanto ainda existir o Estado de Israel e enquanto ainda existir um judeu vivo na face da terra. Essa mesma ideologia é compartilhada por outros grupos terroristas também, como o Hezbollah, que surgiu no Líbano. Enfim, o fato é que um pedido feito por esses terroristas foi acatado pela justiça brasileira. Enquanto isso, apoiadores desses grupos terroristas, brasileiros ou não, mas residindo no Brasil, não são alvo de nenhuma investigação. E se a situação interna do país já é preocupante por conta disso, imagine então como seria se eclodisse, ou talvez a palavra certa nem seja se, mas quando eclodir uma nova grande guerra mundial. De que lado você acha que o Brasil se posicionaria oficialmente? Bom, esse não foi o único assunto de grande repercussão neste último final de semana sobre o qual eu preciso comentar no vídeo de hoje. Eu ainda vou falar sobre a história não contada por trás da premiação recebida pela atriz brasileira Fernanda Torres neste domingo. Só que antes disso eu preciso trazer um lembrete a respeito daquilo que nós temos a oferecer a você, além dos vídeos aqui do canal. Se você passa por situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre política ou questões relacionadas a ela com alguém que é militante de esquerda, eu tenho um material que se encaixa perfeitamente naquilo que você está precisando
precisando nesse momento. No e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, eu compartilho com você 7 estratégias diferentes, todas testadas e validadas por mim. São estratégias que eu utilizo nos meus vídeos e no meu dia a dia e todas elas explicadas de maneira muito clara e objetiva. Você terá acesso a esse material por apenas R$19,90, clicando no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. Agora, se você passa por esse mesmo tipo de situação, mas você quer estar ainda mais preparado, com mais estratégias e com explicações ainda mais detalhadas sobre elas, eu recomendo o curso 12 Estratégias para Vencer Debates contra Militantes de Esquerda. Nele você encontrará 12 videoaulas com explicações detalhadas de cada uma das estratégias, mais um módulo bônus com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais para aprimorar ainda mais o seu repertório e ainda mais um módulo bônus com um acervo de debates políticos históricos, desde 1989 até 2024. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147,00, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clicando no segundo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. E se você deseja aprimorar a sua comunicação de maneira geral, indo muito além dos debates sobre política, pensando no seu crescimento profissional ou pessoal, visando novas oportunidades como uma promoção, um novo emprego, novos negócios ou qualquer outra chance de crescer, eu tenho um material exclusivo onde eu compartilho tudo aquilo que eu aprendi sobre comunicação, na teoria e na prática, e que me levou a ter hoje uma audiência de mais de 600 mil pessoas na soma entre YouTube, Instagram e TikTok. Para ter acesso ao Manual da Comunicação 2025 por apenas R$ 197,00, que também pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clique no terceiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora no canto da sua tela. Eu espero que assim eu consiga ajudar você de alguma forma em retribuição a tudo que você fez por esse canal ao longo dos últimos meses. Muito bem, vamos aos fatos. A atriz brasileira Fernanda Torres recebeu neste domingo o prêmio Globo de Ouro como melhor atriz no gênero drama. O mesmo filme em que ela atuou e que a levou a ser indicada ao prêmio também estava concorrendo ao prêmio de melhor filme de língua não inglesa no mesmo evento, mas não venceu. Diante do acontecimento, artistas, políticos e outros famosos brasileiros usaram as suas redes sociais para exaltar Fernanda Torres e para afirmar que essa era uma grande vitória para o Brasil. Chegaram até a comparar o prêmio dela com uma final de Copa do Mundo. As congratulações vieram inclusive de pessoas que dizem ser de direita ou então dos autoproclamados isentos. O discurso foi muito parecido em todos os casos. Nessa hora não interessa posicionamento político, não interessa em quem ela votou, não interessa Lei Rouanet, porque a vitória foi do Brasil, etc. Agora, sinceramente, que me desculpem os que pensam dessa forma, mas eu acho todo esse discurso extremamente superficial e não consigo parabenizar uma pessoa cuja conduta seja muito diferente daquilo que eu considero correto. E faço questão de ressaltar, não estou falando sobre direita e esquerda, sobre o candidato de cada um, nada disso. Estou falando sobre a conduta da pessoa. Primeiro ponto, uma atriz ganhar um prêmio não é uma vitória do Brasil, assim como eu também não acho que a seleção brasileira de futebol ganhar uma Copa do Mundo seja a vitória do Brasil. Talvez no passado até fosse mais significativo, mas hoje certamente já não afeta mais a vida de grande parte da população brasileira. Vitória para o Brasil seria pagar menos impostos e ter mais retorno de investimentos em infraestrutura e educação, saúde. Seria enxugar a máquina pública, acabar com os privilégios, acabar com esse jogo político sujo. Vitória para o Brasil seria garantir que os cidadãos desse país tivessem segurança. Seria garantir que os cidadãos tenham liberdade de expressão, que sejam julgados pela mesma balança, independentemente de sua origem, dos seus posicionamentos políticos, da sua raça, do seu sexo, ou seja lá o que for. Isso seria uma vitória para o Brasil. Segundo ponto, o evento no qual Fernanda Torres foi premiada é mais um dentro da bolha da elite artística internacional, promovido justamente para bajular essa própria elite artística e para dar um ar de legitimidade às pautas defendidas por eles. Uma prova disso, o filme que derrotou o filme brasileiro na categoria de melhor filme em língua não inglesa, Emília Pérez, tem como principal pauta a ideologia de gênero. O filme Emília Pérez, por sinal, recebeu 10 indicações e venceu em 4 categorias. Só que ainda tem um terceiro ponto que, ao meu ver, é o mais importante: a hipocrisia.
Essa própria elite artística, tanto no Brasil quanto no mundo, já é um poço de hipocrisia por si só. Em sua maioria formada por militantes de esquerda, mas aquele tipo de militante que defende socialismo para os outros, enquanto desfruta de todo o luxo que o capitalismo é capaz de lhes proporcionar. Em muitos casos, como no Brasil, dinheiro público deixa de ser investido em áreas essenciais, como a saúde ou a educação, para financiar projetos artísticos produzidos por elites que não precisavam desse tipo de financiamento. Mas não é nem sobre a hipocrisia dessa bolha que eu quero falar. O que eu me refiro aqui é a hipocrisia do pessoal desse filme brasileiro especificamente, inclusive da atriz Fernanda Torres. O filme Ainda Estou Aqui fala justamente sobre a história de um deputado que desapareceu na época do regime militar aqui no Brasil. Só que as mesmas pessoas que tratam essa obra como um retrato do período que eles chamam convictamente de ditadura, se calam diante da ditadura que se instaurou nesse país ao longo dos últimos anos. Aliás, ainda há aqueles que fazem muito pior. Em vez de se calar diante da atual situação, eles ainda apoiam as arbitrariedades praticadas. Apoiam a prisão de manifestantes que praticaram a mesma coisa que outros manifestantes praticaram em outros momentos, mas esses nunca sofreram nenhuma punição. Apoiam a censura aplicada pelos autoproclamados donos da verdade, contra quem simplesmente diverge dos seus posicionamentos nas redes sociais, apoiam inquéritos intermináveis utilizados como meio de chantagem para reprimir aqueles que representam alguma ameaça aos seus planos. Portanto, meus amigos, o meu posicionamento hoje é de não aplaudir a atriz que recebeu o prêmio, mas não por conta de quem ela votou, da ideologia dela ou de qualquer outra coisa nesse sentido. A minha recusa se dá pelo fato de que é mais uma pessoa que faz na prática exatamente o contrário daquilo que defende nos seus discursos. Para aqueles que exaltam Fernanda Torres e esse filme hoje, é muito fácil parecer virtuoso ao pedir para que ideologias sejam deixadas de lado neste momento. Só que o caminho mais fácil, muitas vezes, não é o mais honesto. Um grande abraço e até a próxima.